E você, eu não sei se é o momento da gente já levantar essa questão, hoje você sabe, mas desde essa época, desde jovem, você tem uma condição especial em relação a outras pessoas. Ah, tá. Eu sou autista. Tá. Isso. Ok. Estamos ok. Você descobriu isso há pouco tempo. Foi com 30. Com 30. Hoje você tá com 38. 39. Então, assim... 40. Com... Aí, eu erro a minha data de aniversário. Aí, bicho. tá vendo? Aí, Roberto. Quando você era jovem, você não era autista, você era esquisito. Eu era esquisito. Quando eu era jovem, eu era esquisito. Você era... então, é isso que eu queria chegar. Você era visto na escola como estranhão? Ou... Cara, a melhor forma que eu consigo como? te explicar, assim, chegou um ponto no terceiro ano do segundo grau que eu matava a aula na frente da sala do diretor e isso não era mais um problema para a escola. É mesmo? Então, assim... Tu só sentava ali? Que é o que acontece com a população marginalizada. E aí, de novo, em termos, cara, era uma das melhores escolas da cidade, etc, etc, etc. Tipo, não tô disputando sofrimento com ninguém. Cara, parem de disputar sofrimento. Pessoas sofrem, tá? E aí cada um lida com o seu, se responsabiliza pelo seu, mas, cara, se ganhar na corrida do sofrimento não faz bem a ninguém. É verdade. Tá? Então, vamos sofrer, ficar de boa, tentar lidar com aquilo que a gente tem e aí amanhã a gente tenta de novo. Tá, então não estou disputando sofrimento com ninguém, mas assim, a coisa era tão estranha e tão fora do comum como é, e acho que você estudando, você trabalhando em escola pública, você entende o grau de ruptura que tem às vezes. Sim. Chegou, eu passei mais tempo do meu terceiro ano fora da sala de aula, do lado, literalmente a porta do diretor aqui, eu aqui. Isso mas não você só sentava ali? Eu sentava, entrava na enfermaria, ficava conversando com a enfermeira, sentava, voltava, dava uma volta na escola, isso não era um problema pra mim. Você não era posto ali, você não entrava em sala e o professor te botava pra fora? Não, eu levantava, pegava qualquer entre aula, saía, isso... Tava já de acordo com a escola. Foi um acordo tácito que se criou entre eu e a escola, eles viram assim, ele tem a nota, ele tá, pelo jeito ele vai... Eu imagino que foi isso. Mas você passava, você garantia, né? Você era bom estudante, aluno, normal. Nota 7. Na média. Pulos, velho. Uma coisa que eu descobri muito cedo é eu dou meus pulos. Se apertar, é difícil eu ficar na frigideira. Eu geralmente pulo dela. Entendi. Então, assim, eles viram as notas tão coerentes, tá indo. É um problema que a gente não sabe lidar, novamente. Sim. Você, professor de escola pública, sabe esse momento da escola. Eu imagino que também na escola pública isso aqui é um problema que a gente não sabe lidar. O que a gente faz? Aí, faz nada, faz alguma coisa. Então, sim, acho que isso responde sua pergunta. Como que era? Eu fui marginalizado, assim, dentro do grau da coisa. A palavra é essa, não estou comparando com nada. Eu passei a viver na marginal da escola, ao ponto de que eu não estar dentro do sistema educacional da própria escola não era um problema. Tava tudo bem. Eles viam que você fazia o mínimo, fazia a sua média, e que ele sentar aqui, deixa sentado, porque eu não vou brigar com isso. Eu tava cumprindo o acordo, eles também. Caraca, muito louco, muito louco. Olhando pra trás é muito louco. É isso que eu tô falando. Hoje você consegue sentar e falar assim, olhei pra trás e como que deixaram fazer isso, sabe? Cara, eu entendo. Outra época também, né, Paulo? Eu fico olhando assim, aí volta na coisa da família que o Cauê tava falando, assim, a gente não sabe naquela... A gente tá só vivendo, e a maior parte do tempo a gente só tá vivendo. Sim. A gente não tá, isso aí vem depois, a gente vai entender 10 anos depois, 5 anos depois. Verdade. É porque eu lembro assim, eu me lembro claramente mesmo, Paulo. Eu já falei isso no podcast em que eu contei a minha história, né? Acho que no podcast 2, né? Eu me lembro claramente com 12, 13 anos falando assim, a única coisa que vai me tirar daqui, da minha condição de hoje, é estudar, é educação. Então se eu investir, não investir dinheiro, né? Investir toda a minha dedicação, todo o meu tempo em estudar, eu vejo que pessoas que estudam não estão aqui. Eu meio que tirava a média na minha cabeça de 12 anos, sabe? E aí eu falei assim, não, estudar vai me levar a isso. E aí eu comecei a correr atrás loucamente de estudar, de aprender, e isso me trouxe até aqui. E eu, graças a Deus, eu consigo hoje devolver boa parte disso, educacionalmente falando, sabe? E eu realmente passo por isso. Cara, eu entendo o que você tá falando, eu até fiz uns vídeos lá nos meus chats da pobreza estrutural, né? De como que alguns conceitos que a gente deriva, especialmente na infância, não é trauma, não é... Eu não vejo isso como trauma, não. É como não. que um movimento daquilo que você interpreta e forma e consolida em você. E é um conceito. Forma um conceito e aquele conceito se torna uma praxis sua. O meu, dentro dessa coisa, era assim, eu não sirvo para esses lugares. Entendi. Né? Não me adapto a isso aqui, né? Pra você viu uma saída. Pra mim, ficou claro, não importa o que eu faço. Aquilo era um incômodo, né? Não importa o que eu faço, eu nunca vou conseguir estar adequado a lugar nenhum. Entendi. E isso é uma coisa super normal em qualquer neurodiversidade, de forma geral.
o senso de inadequação social, o apartamento social de novo, é a mesma coisa da marginalização, não estou comparando com o apartheid, é o nome que a gente dá para essas coisas. O apartamento social, a sensação de que existe um abismo entre você e a sociedade, de que você não só não pode recorrer à ajuda, mas de que a ajuda não vem. Então, é normal que neurodiversos, entre eles autistas, TDAH, altas habilidades, superdotação, não sintam que a sociedade consegue ajudar eles. Eles não vão a médicos. Eu percebo isso. Não vão a médicos. Não vai, porque, cara, eu vou tentar explicar, a pessoa não vai ouvir, eu vou tentar pedir, a pessoa... E às vezes por coisas triviais, que nem a gente tava conversando mais do negócio do abraço, de, porra, eu vou chegar lá, o cara vai querer, ele vai colocar um estetoscópio no meu peito, eu não quero. Ele vai encostar em mim. Ele vai encostar em mim. Às vezes não, às vezes coisas mais de eu vou lá e falar qual é meu problema, e a pessoa vai falar, não, seu problema é outro. Não, cara, eu tô tentando explicar meu problema aqui. E aí, você gostou desse corte? É só um pedacinho da conversa, mas ele faz parte de um podcast muito grande, que é o Experience Podcast. Então, se você quiser assistir o episódio em questão, onde foi dita essa frase, tá aqui aparecendo do lado, mas também tá aparecendo a playlist completa. Vai lá, que tem muita experiência pra você.